Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia. Vamos falar primeiro do tempo. Na tela aí a minha bela e querida Patos de Minas. Céu nublado, sol escondido, pancadas de chuva prevista para o decorrer do período, né? E a temperatura agora já ultrapassou a máxima prevista para hoje, que era de 26 graus. Agora estamos registrando aí uma temperatura de 32 graus. A umidade relativa do ar, neste momento, gira em torno de 62%. Rio, Paranaíba e Coromandel também com indicativos aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. O programa é feito para você e para quem participa aqui. Nós vamos sortear na sexta-feira brindes. Tem já uma caixa com produtos Semil para você. Basta você participar aqui, ó, no 99947-4515. Confira agora os destaques do programa desta terça-feira com a dona Amanda. Roda. Acidente entre motocicletas deixa 3 feridos em Patos de Minas. Mulher é agredida por ex-companheiro, se tranca no banheiro e pede ajuda para a mãe. Prefeito de Lagoa Formosa denuncia irregularidades da administração anterior. 2 homens em uma moto cometem assalto no distrito de Pilar. Tragédia em Ipatinga. Afetados por tempestades vão receber ajuda financeira. E cobras e animais selvagens têm tirado o sossego da vizinhança no bairro Cidade Nova. Hoje, no quadro Advogado do Povo, nós vamos receber aqui o doutor Alexandre Máximo, que vai conversar conosco sobre pensão alimentícia. Vamos receber também o doutor Henrique Miranda, que é o magnífico reitor do Unipam, e vai falar sobre as inscrições abertas para o vestibular agendado e para o vestibular online da educação digital. E nós vamos falar também com ele sobre a proibição do celular nas escolas até o 2º grau, Gui, mas ele é reitor do Unipam, que é curso superior. Não, lá tem o colégio universitário, né, que é 2º grau, e está lá dentro, está inserido nessa instituição. Nós vamos falar também sobre o pé de meia, que agora foi liberado e já está liberado para, a partir desse ano, também para universitários, era só até o 2º grau, agora para universitários que estão cursando licenciatura, tá? Então, nós vamos falar com ele também. Aí é um assunto também ligado ao Unipam. Ok? Muito bem. Vamos aí com as primeiras informações desta terça-feira com a Amanda, que chega aí trazendo a nossa região, os destaques desta terça-feira na nossa região. Boa tarde para você, Amanda. Boa tarde, Gui Boa Ventura. Boa tarde a todos que nos assistem de casa. E vamos de muitas informações. Hoje nós temos um programa recheado de informações, de participações. E eu vou começar falando, Gui, de uma situação triste, que está acontecendo em Presidente Olegário. A Prefeitura decretou situação de emergência após fortes chuvas e estragos registrados no município. A gente pode perceber aí pelas imagens que a situação realmente é complicada na cidade de Presidente Olegário. O decreto foi publicado ontem, na segunda-feira, e ele autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem. Essa atuação ela vai ser coordenada, então, pela Defesa Civil. O decreto que foi assinado pelo prefeito, o Renis Cambraia, ele objetiva, então, que haja uma assistência e proteção à população que está sendo afetada por esse desastre, além da reabilitação dessas áreas afetadas que vocês continuam acompanhando aí pelas imagens que a gente está mostrando. O decreto tem validade
de 180 dias. Ele também permite a dispensa de licitação para a contratação de bens, serviços e obras indispensáveis ao atendimento das demandas emergenciais. Essas fortes chuvas, né, que normalmente já acontecem no início do ano, mas a gente tem noticiado aí que elas vieram com força de fato, choveu mais, né, do que choveu em muitos lugares o mês todo de 2024, por exemplo. Essas chuvas, então, elas danificaram estradas, elas danificaram algumas pontes do município, que inclusive já foram condenadas, que causam riscos aos seus usuários, como, por exemplo, a ponte do córrego Parapitinga, a ponte da Tapera, que é a divisa entre Presidente Olegário e Lagoa Grande, e outras pontes também lá do município de Presidente Olegário. A média da chuva, né, como a gente vinha mencionando, no mês de janeiro, normalmente é de 231 milímetros, isso no mês todo. E até este momento, né, até o momento em que foi realmente publicada essa decretação, já choveu mais de 104 milímetros, o que representa 44% da média normal para esse mês. E a previsão é que as chuvas continuem. Então, de fato, essa decretação aí, né, o prefeito de Presidente Olegário entendeu que era mais era importante que isso fosse feito para que a cidade possa se recuperar, né, e estar melhor preparada para mais chuvas que ainda virão. Bom, por falar em chuvas, agora a gente fala também relacionado à nossa região de uma ação da Polícia Militar Rodoviária, que é a Operação Última Parada. Essa operação ela está sendo realizada em todo o estado de Minas Gerais e ela também visa o combate à criminalidade, mas ela também está de olho nesses locais onde o período chuvoso afetam com mais frequência, né? Bom, em algumas rodovias aqui do Alto Paranaíba, Noroeste Mineiro, eles citam a MG 400 de Buriti, Serra de Olhos d'Água, a MG 410 em Presidente Olegário, a BR 146 em Serra do Salitre e também devido ao grande fluxo de veículos, né? A BR 352 e 354, Patos de Minas, Presidente Olegário, Lagoa Formosa, Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba e São Gotardo. Esses locais são destacados pela Polícia Rodoviária Militar e eles alertam, né, para que os motoristas redobrem a sua atenção nesses locais e que reduzam a velocidade, porque são locais de fato que são muito movimentados e as chuvas fortes podem trazer maiores problemas. Gui, eu volto com você para o estúdio, porque você tem um recadinho importante para nós agora. Daqui a pouquinho a gente se fala de novo. Ok, você volta já então, porque agora eu vou falar do Sicoob Credipatos. Hoje está aqui comigo a Fernanda Araújo, ela é gerente do Sicoob Credipatos. E nós vamos falar sobre cobrança bancária inteligente. Como você, Fernanda? Boa tarde, A cobrança inteligente como você? Com certeza. Muito bem. Então, em primeiro lugar, me explica o que é uma cobrança inteligente. Então, Gui, nós oferecemos esse serviço para os empresários, os comerciantes, os empreendedores e até as pessoas físicas, né, que prestam serviço. É o serviço de emissão de boletos. Através da cooperativa, né, o prestador de serviço, o empresário consegue emitir esse boleto. A gente costuma falar que é cobrança inteligente, porque o sistema ele te permite fazer uma gestão eficiente, né, dos seus recebimentos, para você ter um controle ali do seu fluxo de caixa. Então, ele é inteligente porque ele facilita o processo. Eu falo que o empreendedor tem tanto desafio, né, tem que preocupar com tanta coisa. Deixa essa preocupação dos recebimentos, das suas vendas, das suas transações com a gente, né? Nós somos especialistas nisso, estamos aqui para ajudar o comércio local, né, a fluir. Basta se preocupar com saldo. Basta vender. Vendeu, pode deixar que a gente recebe lá para você. Que bacana. É realmente uma parte muito sensível, né, Fernanda? Muito sensível. E dá muito trabalho pro empresário, né? Dá muito trabalho, então a gente tem que buscar minimizar, né, as chances de erro, de fraude. E através desse produto a gente consegue fazer isso. Porque o nosso sistema de boleto, né, todos os boletos registrados pelo Sicoob são registrados na CIP, que oferece uma segurança para os clientes e também para os empresários. O que é isso? Todas as informações dos boletos, eles ficam registrados ali na nuvem. Isso dá mais flexibilidade para o cliente pagar qualquer instituição financeira, mesmo depois do vencimento, e evita fraudes, porque os dados estão
estão registrados, né? Você tem ali como buscar. Isso minimiza os riscos, que hoje a gente sabe que, infelizmente, os golpistas estão cada vez mais espertos, né? Temos que estar sempre atentos, né? Exatamente. Agora, Fernanda, como é que o empresário faz para ter essa cobrança inteligente? Esse é o ponto mais importante. Essa é a parte mais fácil, Gui. É só procurar uma de nossas agências, né? Conversar lá com o gerente que a gente vai entender qual que é a sua necessidade, qual que é o seu perfil, para poder indicar a melhor forma, né? O melhor boleto. Já adianto, né, que nós somos campeões em negociação de boleto, nossas tarifas são bem competitivas, eu diria que são as mais baixas do mercado aí, vocês podem cotar e ir lá conversar com a gente, que a gente vai encontrar a solução que mais se adequa ao perfil. A gente vai conseguir. Então é fácil. Você chega fácil. lá e você entra na agência e já sai pronto. Já sai emitindo boleto de lá. Já sai emitindo os boletos. E depois esse relacionamento diário, como é que é? Porque o empresário tem que acompanhar isso diariamente, né, Fernanda? Exatamente. É uma grande diferença também do Sicoob, porque através do atendimento humanizado, próximo ali do associado, você consegue um suporte mais ágil, mais rápido, né? Ali você conversa com o seu gerente, ele consegue te acompanhar, tirar suas dúvidas. E o próprio sistema também, ele tem um caminho lá inteligente que você consegue acompanhar o fluxo de vencimentos, o que está vencendo, para você fazer uma previsão, um controle do seu fluxo de caixa também. Uma outra diferença dos nossos boletos, Gui, que eu acabei não falando, é que a gente tem algumas ferramentas que podem minimizar também o risco de inadimplência dos empresários. Que na hora que o cliente está fazendo o boleto, ali ele consegue jogar informação de juros, de desconto para pagamento antecipado, que acaba lhe dando condições para o cliente, né, evitar de pagar após o vencimento. Ao invés de ter juros, ele pagar juros, ele tem desconto. Exatamente. Desconto. É uma das nossas funcionalidades também nos nossos boletos. Que bacana, Fernanda. Então aproveita, vai ali naquela câmera ali, 33 ali, ó. Gente, e fala diretamente com o empresariado de Patos de Minas e região. Atenção, empresários, comerciantes, prestadores de serviços, né, da nossa cidade, da nossa região. Eu gostaria de convidar vocês para ir em uma das nossas agências, né, conversar com a gente, tomar um cafezinho e a gente desenhar um plano ali personalizado para atender as necessidades de vocês. Convidar vocês a conhecer um pouco mais sobre o cooperativismo, porque nós estamos aqui para somar forças, né, para ajudar os empresários, os comerciantes a alavancarem seus negócios. Vai ser um prazer recebê-los lá na nossa agência. Muito bem, Fernanda. Obrigado pela sua visita aqui, hein? Sempre um prazer. Vamos botar o pessoal para colocar essa cobrança inteligente aí, porque o empresariado está precisando de um pouco mais de facilidade. Exatamente. O negócio só aperta o empresário. Quando vê uma notícia boa dessa aí, a gente tem que divulgar. Exatamente. Nós esperamos lá o pessoal para poder facilitar a vida deles, né? Um abraço para você, Fernanda. Obrigada. Sempre um prazer, Gui. Muito bem. Vamos voltar com a Amanda, né, que tem mais informação para você aí da região. Ela agora dá uma passada lá por Patrocínio, dona Amanda. Vamos lá? Vamos lá, Gui, é isso mesmo. A nossa notícia agora é referente à cidade de Patrocínio e relacionada a um furto, né, que a gente já noticiou aqui diversas vezes, um furto que está cada vez mais comum. Um homem de 36 anos foi preso com cerca de 20 metros de cabos de cobre furtados. O que aconteceu? Ele foi abordado nessa segunda-feira, ontem, né, pela Polícia Militar, após os agentes suspeitarem de um caminhão baú que transportava mudança e um carro. Então eram 2 veículos aí na situação. Durante a busca, né, no carro e nesse caminhão baú, os militares então encontraram lá no meio da mudança esses 20 metros de cobre, utilizados em condução de energia de alta voltagem para máquinas de bombear água para irrigação agrícola. O motorista do caminhão negou o crime, negou que fosse algo roubado. Ele disse que os cabos pertenceriam a ele e ele os teria encontrado próximo à cerca da fazenda em que morava. Mas a Polícia Militar ficou desconfiada daquela situação, achou que ele estava apresentando contradições ali na sua fala, então foi constatado que houve o furto nessa fazenda em que ele morava. Ele furtou então esse material da fazenda. Dessa forma, ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Patrocínio e está à disposição do Poder Judiciário.
Uma outra situação que nós temos também aqui relacionada a furto, a gente vai falar de Rio Paranaíba, aconteceu ontem. A vítima dessa situação compareceu então ao quartel da Polícia Militar em Rio Paranaíba e relatou um furto que tinha acontecido no dia 12, no domingo. Essa vítima disse que tinha tido furtado o seu aparelho telefone, o seu celular, e a quantia de R$100. Isso teria acontecido no bairro São Francisco, lá na cidade de Rio Paranaíba. Ela disse que não tinha conseguido denunciar antes essa situação, só conseguiu na segunda do furto que aconteceu no domingo, porque ela estava sem meio de comunicação e só conseguiu então ir ao quartel na segunda-feira. A polícia então iniciou as diligências e acabou identificando o suspeito, que, segundo as informações da Polícia Militar, é conhecido no meio policial por cometer diversos crimes contra o patrimônio. As guarnições então da polícia foram até a residência, ele foi preso, o aparelho celular foi recuperado. A gente não tem informações se o dinheiro também foi recuperado, mas o celular foi devolvido à sua dona. O suspeito então e o aparelho, foi indicado, foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Rio Paranaíba. Uma outra situação que aconteceu em São Gotardo, e por hora, essa é minha última notícia, mas mais tarde talvez a gente pode voltar a se falar por aqui, aconteceu em São Gotardo também ontem, na segunda-feira. A semana começou com bastante prisão, com bastante situação e atuação forte aí da Polícia Militar e dos populares, O que aconteceu? Em São Gotardo, estavam acontecendo diligências para localizar os últimos suspeitos de um furto e de um roubo que tinham acontecido no dia 9. Outros suspeitos já haviam sido localizados, mas ainda faltavam esses últimos. E a Polícia Militar, então, abordou dois indivíduos, duas pessoas em bar, no bairro Boa Esperança, e eles encontraram esses indivíduos que estavam em posse de drogas, material para preparo, distribuição e anotações do tráfico de drogas. Os homens então foram presos, foram também apreendidas munições de arma de fogo com esses homens, e a prisão foi feita de um indivíduo e também foi feita a apreensão de um adolescente. Então eram dois suspeitos, um adulto que foi preso e um adolescente que foi apreendido. Eles foram encaminhados então à delegacia da Polícia Civil aqui de Patos, junto com o que foi apreendido. E foi apreendida bastante coisa, olha só. Foram 10 papelotes de cocaína, uma porção contendo diversos tabletes de farelo de maconha, tabletes e farelo de maconha, 3 cartuchos calibre 38 e um cartucho de 9mm que estavam intactos, 2 balanças, diversos invólucros plásticos para o embalo das drogas, um caderno com anotações do tráfico, como eu comentei com vocês aí, que esse caderno também foi localizado, um aparelho celular e R$56 em dinheiro, então, foram encontrados com estes homens que foram presos ontem pela Polícia Militar. Gui. Esse aí, eu estou observando aí, você apresentando aí as provas que foram colhidas pela polícia. Eu falo nisso sempre aqui, eu queria só chamar a atenção mais uma vez do nosso telespectador, porque muita gente liga aqui e fala: Gui, nós estamos contando para a polícia que tem uma boca de fumo, que tem um ponto de venda de droga em tal lugar assim, e a polícia não vai lá, a polícia não faz nada. A polícia tem que se preparar. Não adianta ir lá e não pegar nada. A polícia tem que ir lá e formar provas para prender alguém. Senão ela não pode prender. Senão ela prende aqui, eles soltam ali. Ele pega aqui, leva para a delegacia, ele volta sorrindo para casa. O traficante tem que ser... O crime dele tem que ser materializado. Que jeito? Com essas imagens aí que a Amanda mostrou. Droga, dinheiro, balança... esse saquinho para embrulhar a droga, para condicionar a droga para vender. Então, se não tiver isso aí, a polícia não consegue prender ninguém. Esse é um crime que é difícil o trabalho da polícia. A polícia já tem que materializar o crime para prender alguém. Se chegar lá e não tiver nada, só tiver a fama não prende ninguém. Isso aqui é famoso porque vende droga. Não adianta nada. Tem que estar de posse de todo esse material aí. Obrigado, Amanda. Você volta a qualquer momento aqui no nosso programa, sempre trazendo informações. Sabia que a Farmácia Nacional agora está mais perto de você do que nunca? Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você tem acesso
a todos os produtos de saúde e bem-estar que precisa com apenas um clique. Isso mesmo, a Farmácia Nacional na palma da sua mão. Com o aplicativo da Farmácia Nacional, você pode encomendar os seus produtos com mais facilidade para você cuidar da sua saúde e do seu bem-estar a qualquer hora e em qualquer lugar. Então não perca mais tempo. Baixe o aplicativo da Farmácia Nacional agora e descubra como é fácil cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. É de graça e está disponível para Android ou iOS. Farmácia Nacional. Se faz bem, no aplicativo da Nacional também tem. Um acidente envolvendo 2 motocicletas deixou 3 pessoas feridas na noite de ontem. Isso foi aqui, em Patos. Foi na tela, pode rodar. O acidente foi registrado por volta das 19 horas na Rua Pará, esquina com a Rua Major Gotti. Segundo informações da Polícia Militar, o motociclista de 56 anos relatou aos policiais que estava conduzindo uma moto BMW branca pela Rua Pará e com sinal verde, ao atravessar o cruzamento, foi atingido por uma motocicleta preta, modelo XRE 300, que vinha pela Rua Major Gotti. O motociclista de 56 anos sofreu lesões. O condutor da XRE 300, de 23 anos e sem habilitação, queixava-se de dores no tórax, enquanto o passageiro, de 23 anos, sofreu uma fratura no dedo da mão e lesões no tornozelo esquerdo. As vítimas receberam atendimento imediato no local pelas equipes do SAMU e, em seguida, encaminhadas ao Hospital Regional Antônio Dias para avaliação médica. Motocicleta, né, rapaz? É um negócio que todo santo dia tem uma noticiária aqui de um acidente com motocicleta. Todo santo dia. E olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Não são todos os acidentes que a gente consegue noticiar. Às vezes um acidente aconteceu, a gente não conseguiu a imagem, às vezes passa desapercebido, às vezes nem chega aqui para a gente a informação, e os nossos repórteres também não conseguem dar de cara com essa notícia, mas a gente está sempre procurando. Agora, são vários acidentes que a gente não noticia aqui com motocicleta todo santo dia aqui em Patos de Minas. Nós colocamos aqui apenas uma amostragem. É um negócio, sabe, de preocupar realmente. Hora de falar para você da Óticas Diniz. Põe aí na tela, pode rodar. Para tudo! Até 50% de desconto te aguarda nas Óticas Diniz. Para tudo, Diniz! Liquidação para todos os estilos, do descolado ao discreto. Vem que a moda tá aqui. Até 50% de desconto. É para tudo, Diniz! Liquidação para todo mundo. Corre pras Óticas Diniz e aproveite. É por tempo limitado. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Muito bem, está aqui comigo a Laísa Santos. E aí, tudo bem? Tudo bem, certinho? Tudo certo. Enxergando o mundo sempre colorido? Sempre. Sem nenhuma distorção? Nada. Que bom. E conta aí o que você trouxe hoje pra gente. Boa tarde, primeiramente, pessoal de casa, né? Vocês viram aí da nossa super promoção, né? Alguns produtos selecionados lá na loja, armação, óculos de sol, com super desconto de até 50%. E hoje eu trouxe alguns modelinhos de armação, óculos de sol, que tá com preço, ó, do jeitinho que vocês gostam, viu? Bem diferenciado, produtos super modernos, confortáveis e com o melhor preço da cidade. Eu vou começar mostrando para vocês aqui essa armação da nossa marca própria, tá? Essa aqui é da linha Hit, ela é um metalzinho, ele fica super delicado. Esse estilo aqui mais redondinho fica super despojado também, né? Vocês podem ver que aqui em cima ele é um pouquinho mais reto. Ele traz uma delicadeza, uma iluminação a mais para o rosto. Quem não gosta de uma armação que marca muito, essa daqui é uma ótima opção. E quando, vocês podem ver que a hora que eu mexo assim, ó, ele dá um reflexo. Quando você faz esse estilo de óculos aqui, com a lente que tem o tratamento de antirreflexo, ele vai trazer esse diferencial. Vocês podem ver que a lente ela fica bem mais transparente. Claro que a hora que bater a luz ela vai mostrar um pouquinho do residual, mas ela vai trazer um conforto a mais para você. Então você
que fica muito em tela, telefone, computador, televisão, você que gosta aí de assistir o programa do Gui, você está usando óculos com a proteção? Isso é muito importante, viu, gente? Então, você coloca um óculos que tem uma proteção de antirreflexo, um filtro de luz azul, isso vai trazer muito mais conforto para você no seu dia a dia. Para quem dirige também é uma excelente opção de lente com tratamento antirreflexo. Outro modelinho que eu trouxe aqui, ó, feminino, é essa daqui. Eu mostrei delicadinho, agora eu vou mostrar uma opção que vai marcar um pouquinho mais. Para o pessoal que gosta bastante do acetato, esse aqui, eles fizeram o seguinte, eles uniram a questão do acetato, que é super confortável, e trouxe também um pouco de delicadeza a mais para essa peça, com os detalhes no metal. Vocês podem ver que a haste ela é no metalzinho, a ponte dela aqui, ela também vem no metalzinho, então ela não marca tanto no rosto, né? Então vem com detalhes que vai estar realçando a mais essa peça aí. Um modelinho também, se você fizer aquela opção de lente com escurecimento ao sol, esse óculos vai ficar show, viu, gente? Vai ficar um modelo bem bonito e bem diferenciado, tá? Você pode fazer esse óculos de sol com grau, pode fazer com escurecimento e pode fazer a lente branquinha também. Para você que vai fazer uma lente multifocal, é uma opção bem bacana também, viu, gente? Então, esses são alguns modelinhos da linha feminina. Vamos chamar o Gui para experimentar os masculinos? O Gui tá aqui, não precisa nem chamar, já tô de olho aqui, tá né? Escondido já tô de olho ele aqui. Não vai escapar não, vai experimentar. A primeira coisa que eu olho aqui é o preço. Se for caro, eu não... Conta o preço para eles, então. Não, 10 prestação de R$ 35,90. Precinho. Sem o desconto do nosso programa. Se você chegar lá e falar que viu aqui no nosso programa, ainda tem um desconto especial. Mais desconto, viu, gente? Pode ir lá que esse aqui compensa. Olha que armação bacana. Bonita. Esse aí é aquele modelo tradicional. O pessoal gosta muito desse estilo. Um óculos masculino, bem tradicional, mais retinho. Ele é vem com uma tonalidade que combina com tudo. Gente, não tem erro mesmo. Vem com uma lateral que ele tem um design diferenciado. Vocês podem ver que tem tipo uma gradezinha. Vocês vão ver aí na lateral. Então ele traz um vazado a mais para trazer o quê? Uma elegância a mais para a peça. E fica bem diferenciada, viu? É um modelo que dá para você fazer a sua lente multifocal. Você viu que o olho do Gui está super centralizado, isso é muito importante na escolha da armação. Então, quando você for comprar o seu óculos, lá nas Óticas Diniz, todas as consultoras são treinadas para te auxiliar aí na escolha, mas vocês já ficam atentos também, viu? A centralização do seu olho no óculos. E para quem está procurando um óculos de sol aí, do famoso BBB, bom, bonito, barato, eu trouxe. Esse aqui é realmente barato, viu? 10 prestação de R$ 22,00. Só não vai comprar se você não quiser mesmo. Justamente. E ainda tem desconto do programa aqui? Tem desconto do programa ainda. Muito bem. E olha para você ver aqui. Olha que coisa... Gente, esse modelo tradicional, combina com tudo. Uma peça leve, confortável, com a lente que tem a coloração total. Vocês podem ver que é uma lente mais escura. Então, para quem está procurando, né, um óculos que tem esse tipo de lente, essa aqui é uma ótima opção. Um óculos todo no acetato, a lateral mais larguinha. Ele veste super bem. É um óculos que ele encaixa muito bem no rosto, tá? Então, ele traz um conforto e, ao mesmo tempo, vai combinar com tudo aí no seu dia a dia. Olha, agora, para ficar bonito assim... Tem que levar esse rosto aqui junto, porque senão... Não... Ai, gente, como é que faz, hein? Isso aqui eu vou te contar uma coisa. Eu trouxe uma outra... O modelo ajuda demais. Faz o óculos ficar bonito? Faz. Pois é, não, mas gente, é bonito mesmo o óculos. Agora eu vou te falar uma coisa, outra coisa. O sucesso que está fazendo o meu óculos. Aí ó, gente. Vocês viram, né? O Gui ficou com óculos aquele dia. Conta pra gente como é que tá sendo aí seu uso. Olha, o uso dele bacana. Exatamente. Caiu como uma luva para aquilo que eu precisava. Super confortável, né? Não, e assim, em momentos que eu preciso de pouca luz, ele me atende. Quando eu preciso de mais luz, ele também me atende. Agora, o design é absoluto, né? Juntou com esse rosto aqui, então tá fazendo um sucesso danado. Gente, vocês viram aí, né? Hoje eu trouxe também uma outra coisa, além dos óculos, que o pessoal estava procurando muito. E sempre ia lá na loja e falava, Laísa, quando é que vai chegar? Chegou. São esses saquinhos aqui, ó, gente. É um saquinho para você carregar na bolsa.
Ele vem com essa parte aqui que ele vai firmar mais para o seu óculos não ficar caindo. E por dentro dele é bem acolchoado, tá? Então essa opção de saquinho aqui para você é muito bom, porque tem gente que fala assim, mas eu não gosto de carregar aquela caixinha, que ela é muito grande, ocupa muito espaço na bolsa. Então esse saquinho aqui para você é uma ótima opção, super prático. Ele vai manter o seu óculos, né, guardadinho de forma segura, sem que arranhe as suas lentes, porque isso é muito importante. Se as suas lentes arranharem, gente, isso afeta muito aí no seu conforto visual. E é um óculos bem bonito, bem a cara da Diniz, e tá disponível lá para vocês, tá bom? Então, quem tiver interesse já pode mandar no WhatsApp, porque tem poucas unidades. Então, sim, é totalmente limitado. Manda no WhatsApp que a gente já separa para você e já passa lá para você pegar rapidinho, tá bom? E hoje também a gente tem muito abraço especial. Abraço de hoje aqui para dona Sônia Silva, para a dona Doralice de Brito, lá da rua Getúlio Borges. Inclusive, hoje é aniversário dela. Parabéns para a senhora, viu, dona Doralice? E aniversário, e o abraço da Vânia, do bairro Nossa Senhora de Fátima. Vocês sabem, né? Para mim é sempre um prazer receber vocês lá na loja. Eu vou ficar aguardando cada um de vocês também. Aqui está nosso endereço, tem nosso WhatsApp, tem nossas redes sociais. Manda um oi pra gente, a gente vai fazer o seu orçamento totalmente personalizado. E qualquer dúvida, vocês sabem que a gente vai estar sempre à disposição. Mas vocês lembrem, gente, chegou lá na loja, fala o seguinte, eu vim pelo programa do Gui, vocês vão ter um desconto totalmente diferenciado, viu? Um abraço para você também, Gui. Para você também, Laísa. Obrigada. Até mais. Uma mulher foi agredida por seu companheiro. Ela se trancou no banheiro, ligou para a mãe, pedindo socorro, e a polícia foi chamada. Põe na tela, vamos ver. A mulher de 29 anos recorreu à mãe após passar por momentos de pânico com seu companheiro no município de Lagoa Formosa. Ela teria chegado em casa por volta de 9 horas da manhã. Isso teria enfurecido seu companheiro, já que ela teria passado então a madrugada fora. Segundo os relatos da mulher de 29 anos, o homem, revoltado com ela ter chegado a esse horário, começou a agredir com socos e chutes. Ela conseguiu fugir dele, se trancar no banheiro e ligou para a mãe, pedindo para que a mãe solicitasse ajuda da Polícia Militar. A mãe então solicitou a ajuda da Polícia Militar, que foi até o local no município de Lagoa Formosa, e ao chegar ao local, a mulher ainda estava dentro do banheiro trancada, esperando pelo socorro da Polícia Militar. Apenas quando ela já estava em segurança que ela foi retirada de dentro do banheiro. O homem, de 32 anos, informou à Polícia Militar que ela é usuária de drogas, fato esse que foi confirmado também pela mulher, e que ambos é usuário de drogas. Mas segundo o homem, ele levantou e não teria agredido ela, apenas discutido ali, já que ele ficou bastante enfurecido com a questão dela ter chegado 9 horas da manhã e passado a madrugada inteira fora de casa e usando drogas lá no município de Lagoa Formosa. Diante de toda a situação, uma testemunha que mora junto com esse casal há cerca de 6 meses informou que brigas como essas são constantes entre o casal e, inclusive, corroborou aí com a questão do que foi testemunhado pelo homem, pelo agressor aí, referente à situação da mulher usar drogas e tudo, e referente às agressões. Diante de toda essa situação, então, a Polícia Militar trouxe eles para a delegacia de plantão aqui da Polícia Civil para poder responder sobre esse crime de agressão. O homem de 32 anos foi preso e ratificado aí a sua prisão devido às agressões aí contra sua companheira, que teve que solicitar a mãe trancada dentro do banheiro para poder acionar a Polícia Militar, para que fosse evitado aí um mal maior. Muito bem. Chegou o Bela Torre e Aquapark, um complexo de lazer completo a poucos minutos de Patos de Minas. Lazer, diversão, qualidade de vida em um só lugar para você, sua família e os seus amigos. Garanta a sua cota familiar vitalícia ou compartilhe uma cota com os seus amigos. Um investimento inteligente que une lazer e qualidade de vida. Os testes já estão acontecendo com os nossos sócios, mas as cotas são limitadas, viu? Não perca a chance de viver melhor com o Bela Torre Aquapark e entre em contato agora com a Priscila pelo 3467-7491, aí na tela da sua televisão, Bela Torre Aquapark.
O prefeito de Lagoa Formosa, José Amorim, iniciou o mandato no dia 1º de janeiro e se deparou com inúmeras inconformidades deixadas pela antiga administração. Vamos ver quais inconformidades são essas? Então põe aí na tela, Danilo. De acordo com o prefeito José Amorim, que assumiu o mandato da Prefeitura de Lagoa Formosa no dia 1º de janeiro, as contas da Prefeitura estão totalmente no vermelho, já que a administração anterior teria descumprido diversas obrigações, como o pagamento do INSS, que desde agosto de 2024 não era depositado, somatizando uma dívida de R$ 397 mil. De acordo com o atual prefeito, a situação da cidade é deplorável, já que inúmeras situações já foram identificadas e ainda restam fazer alguns levantamentos. Além da dificuldade nossa financeira, né, a gente ainda encontra aqui uma devolução para o Estado de uma notificação que foi feita para a Prefeitura e não fizeram uma defesa em tempo hábil, que seria 10 dias. Então recebeu em novembro. Foi enviado através de e-mail, através de AR, mesmo assim não quiseram fazer a defesa. Então, sobrou para nós, agora a gente tem que devolver ao Estado mais de R$ 360 mil. E também nós pegamos também, hoje estive no Cibel, porque é o sistema de previdência, o Cibel fez esse mês agora, já não tem dinheiro mais para pagar os aposentados. Por quê? Porque não foi pago o aporte, não foi pago as contribuições, parte patronal, né? São 2.250.000 que passou na Câmara também um parcelamento, só que o Caixa zerou. Desde agosto não foi pago, também não foi repassado ao INSS, né? Então também mais essa aí. Essa aí também a gente vai tentar parcelar junto ao Governo Federal, junto à Receita Federal, para a gente estar pagando, porque hoje nós estamos bloqueados na Receita Federal, não temos certidão negativa do INSS. Então a gente está correndo atrás de mais essa também. Outra situação é sobre a Orla da Lagoa, que foi modificada sem motivo aparente, e também o maquinário da Prefeitura, que na maior parte da frota encontra-se totalmente deteriorada. Como o período chuvoso tem causado grandes atoleiros na região, o prefeito acredita que a população não pode esperar por uma licitação de conserto da frota. E, sendo assim, uma empresa será credenciada para o aluguel dos veículos necessários. Ao invés de arrumar, que essas máquinas são máquinas pesadas que demoram e são caras, a gente vai fazer um credenciamento de retroescavadeiras, de carregadeira e caminhões para a gente estar socorrendo o pessoal da zona rural, que é um pessoal que utiliza sempre para transporte do seu leite, todo tipo de mercadoria. Então, o sustento deles estão lá e a gente não pode deixar desguarnecido. De acordo com o vice-prefeito, desde o dia da posse, as surpresas não param de aparecer. Deparamos com a surpresa. A lagoa estava cheia de buraco, as ruas todas estragadas e os carros, veículos em situações difíceis. A frota total possui 180 veículos. Da área da saúde, seriam 35 carros, mas apenas 14 estão funcionando. De 5 caminhões, 3 estão estragados e apenas 2 estão trabalhando. 14 ônibus escolares também estão parados, além de vários maquinários impossibilitados de trabalhar. E, além disso, todos os veículos foram deixados sem óleo diesel ou gasolina. Vendo a situação de um veículo desse, pendurado, sem motor, isso é muito triste para a Lagoa Formosa. Até não é coisa da gente comentar, porque o pessoal já sabe. As imagens mostram o desdeixo de Lagoa Formosa. A saúde também pode sofrer com essa troca de administração nos próximos meses. O grande impacto que a gente vai ter, deve ser março mais ou menos aí, é porque em novembro, dezembro, não foi feita também a produção da saúde. Ou seja, o QNES não foi alimentado devidamente. Então, provavelmente, a gente vai ter um corte do governo federal de, no mínimo, 50% dos recursos que eram oriundos da União. O prefeito e o vice pedem a paciência da população até que tudo seja colocado em ordem novamente. A gente vai voltar ao passado, né, recomeçar tudo de novo. Mas eu tenho certeza que dentro de um ano e meio, aí, a gente consegue estabilizar e Lagoa Formosa
volta a crescer novamente e volta a mostrar seu protagonismo na região. A paciência de vocês é muito importante. Vocês desculpem porque é meio emotivo falar da Lagoa, que era um cartão postal. Hoje ela se encontra sendo falada nas mídias que Lagoa Formosa foi abandonada. Foi, mas não será abandonada. Olha, é uma situação difícil para um município importante aqui na nossa região, como o município de Lagoa Formosa, né? E que precisa de muita explicação. Por que Lagoa Formosa chegou a esse ponto? Por que todas essas coisas aconteceram? Foi só uma atitude política? Foi por um momento? O que foi que aconteceu? Para saber disso, a gente precisa da presença aqui do ex-prefeito Didi, né? Só ele pode falar. Foi ele que tomou todas essas decisões que culminaram com esses problemas. Então, só ele pode falar, e aí o espaço aqui está aberto, Didi. Se você quiser vir aqui, a gente falar sobre esses assuntos aí lá de Lagoa Formosa, estamos abertos. É só entrar em contato aqui com a nossa produção. Nós já procuramos o Didi várias vezes, desde o final do ano passado, desde depois da eleição. Ele, infelizmente, ele não quis falar, mas a gente continua aberto, democraticamente aberto para suas justificativas, para suas explicações a respeito do que aconteceu nesse último ano e a situação que está a cidade de Lagoa Formosa. A gente vai acompanhar isso mais de perto também. Hora de falar para você da Clínica Odontológica Medic Mais. Põe aí na tela, pode rodar. A Clínica Odontológica Medic Mais é a mais completa de Patos de Minas e de toda a nossa região. E isso você já sabe. Por aqui você vai encontrar dentistas altamente qualificados para cuidar do seu sorriso e também trazê-lo de volta. Por aqui você vai encontrar implantes, aparelhos ortodônticos e também estética dental completa. A sua saúde bucal não pode esperar. Faça como milhares de pacientes. Agende agora a sua consulta odontológica e volte a sorrir com segurança. Medic Mais, a clínica do seu sorriso. A Medic Mais é a clínica mais completa de Patos de Minas e região. Na Medic Mais você realiza todos os tipos de tratamento odontológico. É o melhor e a condição que a clínica odontológica tem para você, a clínica Medic Mais tem para você, é espetacular. Parcelamento em até 36 vezes no carnê, viu? Não precisa de cartão, não precisa de absolutamente nada, no carnezinho. Qual tratamento você precisa? Procure lá a clínica odontológica Medic Mais. Muito bem. Vamos receber aqui agora, conforme anunciamos, o doutor, professor Henrique, eu gosto de falar professor, né? Já falei isso aqui, professor Henrique Miranda, que é o magnífico reitor do Unipam, e ele vem para a gente falar de alguns assuntos aqui. Chega para cá, reitor. Primeiro, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Hoje eu estava fazendo uma convocação quando a assessoria falou que o senhor viria aqui. Eu falei, ótimo, eu estava fazendo uma convocação naquilo que nós combinamos. O reitor, de vez em quando, vai fazer uns comentários aqui para o nosso programa a respeito da área da educação. Isso que está acontecendo, essas revoluções que estão acontecendo nessa área no Brasil, a gente precisa de alguém que tenha gabarito, que tenha capacidade para falar com propriedade sobre esses assuntos. E ele se disponibilizou e nós vamos usar, viu, reitor? É sempre um prazer poder estar aqui, Gui, falando sobre educação, que é uma coisa tão importante, né? Como eu sempre digo, educação não resolve todos os problemas de uma nação, mas dificilmente uma nação mal educada consegue resolver os seus problemas. Mas todos os problemas de uma nação passam pela educação. Passam, inevitavelmente. Inevitavelmente. Passam sim, passam. A ignorância é a pior doença que pode ter um povo. Então, ou uma pessoa individual. Porque limita horizontes, né, Gui? Sim. É uma coisa muito interessante, porque a vida é cheia de possibilidades. E para você poder aproveitar essas possibilidades ao máximo, você precisa, inclusive, identificá-las.
E a educação tem a ver com isso. A educação tem a ver com esse processo de identificar, aproveitar oportunidades, tirando o melhor proveito das situações. Isso é importantíssimo. Muito bem, vamos lá, 3 itens. Primeiro, o professor vai falar sobre o vestibular agendado e o vestibular online, a educação digital. Primeiro a gente quer saber como é que estão as coisas, como é que estão as inscrições para esse vestibular, se ainda tem agenda no vestibular agendado, se ainda tem vaga para o vestibular agendado, e o vestibular online eu sei que tem, porque está aí a todo vapor, a gente está chamando todos os dias aqui para o vestibular online da educação digital. Primeiro eu queria que o senhor falasse sobre isso, professor. Vamos lá. Bom, você sabe que as aulas no Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam, para esse primeiro semestre de 2025, elas se iniciam no dia 1º de fevereiro, né? Na primeira semana de fevereiro. Agora eu me confundi aqui com o dia. Não me lembro se dia 1º de fevereiro é uma segunda-feira. Olha para nós aí. Mas é na primeira segunda-feira de fevereiro. Dia 3? Beleza. No dia 3, que é a primeira segunda-feira de fevereiro. E nós realizamos, no final de 2024, o nosso vestibular para ingressantes em 2025. Para aqueles cursos presenciais em que existem vagas remanescentes, nós fazemos o vestibular agendado. Já adiantei aqui com você em outro programa que não há vagas remanescentes para o curso de medicina. Esse curso não tem vagas remanescentes. Para os demais cursos, há. E como é que nós fazemos então? Para aquelas pessoas que não prestaram vestibular e não querem adiar o começo da sua formação acadêmica, científica, profissional, querem começar a estudar ainda nesse primeiro semestre de 2025, esse candidato, esse interessado, ele acessa vestibular.unipam.edu.br e lá ele realiza a prova online do vestibular agendado para os cursos presenciais. O resultado é imediato e, sendo aprovado, o candidato já faz também a sua matrícula online, iniciando os seus estudos nos nossos cursos presenciais a partir do dia 3 de fevereiro, primeira, segunda de fevereiro, no Unipam. Ok. Mas suponhamos que o candidato, que o interessado, ele se interesse pela educação à distância. Porque hoje nós sabemos que não é uma questão de uma educação pior ou melhor. É uma questão de possibilidades de jornadas formativas. O Unipam oferece uma jornada nos seus cursos presenciais, mas também oferece nos seus cursos de educação à distância. Caso o interesse seja pela educação à distância, no mesmo link, vestibular.unipam.edu.br, né, no mesmo site, o candidato entra, realiza a prova online para os cursos de educação à distância. Sendo aprovado, ele já faz a sua matrícula online e também começa a estudar ainda nesse primeiro semestre de 2025. Há uma pergunta aqui, professor. Sim. É o seguinte, você vai realizar a prova online? Vestibular online? Uhum. Isso é assim mesmo? Algumas pessoas já me perguntaram, escuta, eu abro o meu computador lá em casa e eu vou fazer a prova lá de casa? Vai. Em outros programas que eu já estive com você aqui, você me fez também essa pergunta, né, que veio por meio dos telespectadores, dos participantes. Existem critérios, existem padrões de segurança que nós utilizamos para essa prova ser realizada. Tudo isso está descrito lá em vestibular.unipam.edu.br para que o indivíduo faça a sua prova online. Nós tivemos com a pandemia do Covid-19 uma série de desafios a serem enfrentados, né? Não foi uma situação fácil para nenhum setor, mas nós saímos da pandemia com aprendizagens. É aquilo que nós chamamos de resiliência, né? Um conceito que nós importamos da física e o adaptamos para a psicologia. Essa capacidade que o humano tem de enfrentar situações muito desafiadoras e sair delas com novas aprendizagens. Nós fizemos isso também na área educacional. Nós hoje somos capazes de aproveitar todos aqueles avanços tecnológicos que tivemos durante a pandemia e que foram necessários para a nossa sobrevivência. Provas online, cursos online, a ampliação do sistema da metodologia de educação à distância,
Tudo isso foi potencializado, maximizado, melhorado durante a pandemia e hoje nós utilizamos isso. Então, o indivíduo não precisa, para esse vestibular agendado ou para o vestibular que dá acesso aos cursos de educação à distância, ele não tem que necessariamente deslocar-se da sua casa para o centro universitário. Às vezes, ele vive em outra cidade, né? Aliás, vale lembrar que na educação à distância, o Unipam tem vários polos de apoio presencial. Aqui de cabeça eu me lembro de Vazante, Patrocínio, João Pinheiro, São Gotardo. São vários polos que a nossa instituição tem. E aqui, né? O próprio polo sede, que é em Patos de Minas. Então, a ideia é que o candidato ele tenha a sua vida, né? Ele tenha os processos mais ajustados e adequados às suas necessidades. Mas ele pode fazer a prova com tranquilidade, assim que ele abre o sistema, ele tem todos os critérios de segurança descritos lá. Ok? Então pode fazer com tranquilidade. Lembre-se de que, no auge da pandemia, nós realizamos o processo seletivo vestibular presencial no campus do Unipam, seguindo todos os protocolos sanitários, mas também, naquele ano, realizamos a prova online para os candidatos que quiseram fazer a prova online, com todos os critérios de segurança sendo assegurados. Então pode fazer a prova tranquilamente. E o limite é o mesmo, de data? O limite é o mesmo. Dois. O que acontece? São vagas para a educação presencial, são vagas remanescentes. À medida que os candidatos eles vão fazendo a prova e recebem a aprovação, eles se matriculam. Logo, se o número de vagas remanescentes se extingue, não há mais processo seletivo vestibular. A educação à distância é diferente, né? A educação à distância, o número de vagas ele é bem grande, porque o modelo ele permite isso. É só estar atento àquilo que está no site, no vestibular.unipam.edu.br, porque os módulos da educação à distância também têm um calendário próprio. E o indivíduo precisa estar atento para acompanhar esses calendários. Muito bem explicado, professor. Aí, então, o recado. Sim. Lembrando aqui, professor é assim, professor não é igual apresentador de programa, né? Ele interrompe, por isso é que é bom. Ele interrompe a coisa no meio. Não há taxa, porque as pessoas também perguntam isso, né? Não há taxa para participar desses processos seletivos, seja no vestibular agendado online, para os cursos presenciais, seja para o vestibular online da educação digital. Não há taxa. Muito bem. Vou dar um tempinho aqui, vou dar um recado e a gente vai dividir os assuntos agora com o professor Henrique. Ele vai falar em seguida, ele vai falar sobre a proibição do celular nas escolas até o segundo grau. É isso? Isso mesmo. Posso chamar de segundo grau? É a educação básica. Na educação básica. Na educação básica. Dois módulos. Que é a educação infantil, a educação fundamental 1 e 2 e o ensino médio. Muito bem. Então, o professor Henrique vai trazer a opinião do reitor sobre esse assunto, né? Vai falar sobre, vocês podem ficar tranquilos que eu não vou interferir. É a opinião do reitor, de quem conhece, de quem sabe realmente. Gui, mas os universitários não vão estar submetidos a isso. Mas lá dentro do Unipam tem o colégio universitário também. Então ele vai falar, e ele conhece também essa educação básica, sabe muito bem e sabe os reflexos disso, se são benéficos ou maléficos para a humanidade, porque agora nós temos que falar em termos de humanidade, né? Então, professor Henrique, eu volto com ele, vou dar um recado e volto com ele para ele falar especificamente sobre isso. Aqui comigo, hora de falar da Propé Calçados. Põe na tela. Pega a promoção das lojas Propé Calçados com até 70% de desconto. Começa nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro. Essa você não pode perder. A gente está te esperando. Vá a uma das lojas Propé Calçados e confira tudo isso e muito mais. Bom atendimento, crediário próprio e muita variedade. Propé Calçados, sempre com ótimas novidades para você. 3 endereços. Na Caetés 859, no Alvorada. No bairro Brasil, na Avenida Brasil 1329. E lá na Praça do Mercado, no centro da cidade, bem em frente ao mercado.
na esquina das ruas Major Jerônimo e Padre Caldeira, tá bom? Muito bem. Você aí, qual que é a sua opinião a respeito da proibição? O governo brasileiro proíbe o uso de celulares nas escolas para o ensino básico, né? Nas escolas do ensino básico. O infantil, o Fundamental 1 e 2 e o ensino médio. E o ensino médio. A opinião é de quem sabe falar sobre isso. A opinião é de quem conhece, doutor em educação, professor Henrique. Olha, Gui, as tecnologias, elas fazem parte da nossa realidade, isso é inequívoco e não tem volta, né? Isso é uma realidade sem volta. Eu fico muito preocupado quando me pedem que faça um comentário desse teor, porque eu já sou um senhor de meio século, e a gente tem, às vezes, uma tendência a dizer, no meu tempo, na minha época, e o seu tempo, a sua época, não é mais esse tempo, essa época de hoje, beleza? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Tecnologias, elas fazem parte do nosso universo. Agora, é preciso estar muito atento se essas tecnologias, elas estão ampliando ou se elas estão limitando a nossa capacidade de convívio, de sobrevivência, de produção, de existência humana. E aí é que entra essa questão do uso dos celulares nas escolas. A gente tem que ter visão da realidade. Os celulares, eles são uma tecnologia maravilhosa, que nos dão acesso hoje ao mundo através da conexão com a internet. Imagina só, Gui, na nossa época, para fazer uma pesquisa era na Barça. Ou tinha a Barça ou não fazia essa pesquisa. Hoje, qualquer tema está à disposição na palma da sua mão, isso é maravilhoso. Maravilhoso até o ponto em que você não se torna escravo da tecnologia. Você não começa a viver para alimentar a tecnologia. Tem que ser o contrário. A tecnologia que precisa ser uma ferramenta para a melhoria da sua existência. E realmente nós percebemos um exagero no uso das tecnologias, no uso dos telefones celulares dentro das escolas. Não só nas escolas, né? Você pode ver isso na vida. Você vai hoje a um restaurante, aquele burburinho que nós escutávamos antigamente no restaurante ou num bar, ele hoje é preenchido por um silêncio que muitas vezes é interrompido por alguém que abre um TikTok e vem alguma música, alguma coisa assim. As pessoas na mesma mesa, ao invés de interagirem, estão cada uma no seu celular. Imagina isso dentro do ambiente escolar num processo formativo. Porque a escola, ela é um processo de formação. E quando eu digo processo de formação, é um processo que tem etapas, fases, metodologias, técnicas e instrumentos. Não é uma formação espontânea. Usando uma linguagem até muito específica, a escola, ela lida com a formação do sujeito epistêmico. Aquele indivíduo que, além de aprender, ele toma consciência do seu processo de aprendizagem. E tomar consciência do seu processo de aprendizagem tem a ver com concentração, organização, perseverança, dedicação. E o que nós vimos nos últimos tempos é que crianças, adolescentes e adultos têm ficado cada vez mais dispersos, desatentos, perdidos nesse mundo que é navegar pelas redes sociais que os celulares nos permitem hoje. Não existe formação escolar sistematizada espontânea. Alfabetizar, letrar uma criança, transmitir a ela os conhecimentos culturais necessários para o seu desenvolvimento acadêmico, científico, profissional e pessoal, é um processo que exige concentração. Então, eu acredito, sim, é a minha opinião, compartilhada também com a opinião de outros especialistas, que estar atento à maneira como vamos utilizar a tecnologia na escola é fundamental.
não dá mais para... Porque vem aquele fetiche da tecnologia. Eu sempre falo isso. Eu me lembro, computador vai substituir o ser humano. Celular, agora, inteligência artificial. Não. Nós precisamos utilizar a tecnologia em benefício do crescimento humano, mas precisamos dar as oportunidades para que esse ser humano se desenvolva. E hoje isso não tem acontecido de maneira adequada no contexto escolar, da educação básica, ou seja, educação infantil, do ensino infantil, fundamental 1 e 2, ensino médio, e eu diria até no ensino superior. Você vai a uma escola hoje, as crianças no recreio estão cada uma com o seu celular, ou em redes sociais, ou jogando. O convívio humano, a relação humana, ela depende do face a face. Socialização. Não tem outro jeito. A socialização humana, ela precisa do contato com o humano, ela não pode só ser mediada por uma tela. Então, eu acredito que esta proibição, ela vem num sentido, sim, adequado. Agora, não é só proibir. É proibir e desenvolver mecanismos para que essa proibição surta os efeitos pedagógicos necessários. Só para encerrar, eu escutei uma fala hoje de manhã a respeito disso, que se dizia assim, não pode, uma criança não pode, um adolescente, ele não pode estar numa aula em que o professor está explicando uma matéria X e a sala toda está perdida no celular. Ok, então não use o celular enquanto estiverem explicando a matéria X. Por outro lado, as escolas, o sistema educacional, os professores também terão que repensar a maneira como elaboram, planejam e executam as suas aulas. Vamos proibir o uso do celular, mas em compensação, em troca, ofereceremos o quê neste suposto tempo que pensamos livre? A qualidade das nossas aulas, a qualidade dos nossos currículos são suficientes, a qualidade é suficiente para que este jovem, essa criança, deixe de usar o celular e queira estar atento ao que estamos oferecendo? Então, é uma via de mão dupla. Proibir o uso, restringir o uso, por outro lado, repensar os nossos processos educacionais. Sem réplica, mas eu quero fazer essa última observação, essa assinatura desse comentário aí do professor Henrique é extremamente importante. E vai ser motivo, vou pegar isso para ser motivo de discussão aqui no nosso programa, para esclarecimento do telespectador, principalmente dos pais desses alunos do ensino fundamental 1 e 2. A educação básica, né? Educação básica. Acho que nós temos que discutir isso. Esse é o ponto que você tem que discutir. E em troca, o que é que vai? Achei maravilhoso. Agora perguntaram, e no ensino superior? É que o ensino superior você lida com alunos adultos. Então você parte do pressuposto que eles têm maior consciência crítico-reflexiva e nível de autonomia para utilizar o celular. Mas esse é um outro assunto que nós vamos discutir também, porque não é bem assim, né? Mas aí... aí tem outros parâmetros, outras coisas para a gente discutir. Muito bem, eu vou dar mais um recado aqui e o professor Henrique volta com mais um comentário falando a respeito do pé de meia, que era só para o ensino fundamental, não é? Até educação básica. A educação básica, agora foi estendido aos universitários, mas para os cursos de licenciatura. Isso mesmo. Aí o professor Henrique vai explicar isso para você, vai fazer um comentário e vai dar a sua opinião a respeito desse benefício, se é que se pode entender como um benefício. Já ouviu falar de quem tem saúde, tem tudo e o resto a gente corre atrás? Então zelar pelo nosso maior bem, a nossa saúde, é fundamental. Estão esperando o quê para fazer parte da maior cooperativa de saúde do mundo? Meus parceiros da Unimed. Patos de Minas tem o plano ideal para você, com as condições, com a cobertura e com vários serviços que só quem tem Unimed sabe. Olha só, tem plano só para você, para toda a sua família, para a sua empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, e também para MEI. Isso mesmo,
para você que é microempreendedor individual. E olha, tem também para produtor rural, viu? Entre em contato com os consultores de venda da Unimed Patos de Minas. O telefone está aí na tela, ou se preferir, vá até a unidade comercial que fica bem aqui no centro da cidade. Olegário Maciel, 413. Unimed Patos de Minas. Cuidar de você, o melhor plano de todos. Professor Henrique, a sua opinião sobre decisão, e isso já está liberado, inclusive, conforme fala do ministro da Educação, liberado para este ano, para ser aplicado este ano, uma ajuda de R$ 1.050 mensais para quem estiver cursando licenciatura, como o famoso no programa Pé de Meia, estendendo o programa Pé de Meia. Nós não temos ainda muitos detalhes sobre esse programa. Os detalhes estão para serem anunciados agora, hoje, a partir das 16 horas. Mas o que nós já sabemos é o seguinte: o programa Pé de Meia é um programa que visa manter os alunos em seu nível de educação. Ele foi aplicado primeiro ao ensino básico, à educação básica, até o ensino médio, e agora já foi anunciada essa extensão para a graduação, para a educação superior, para alunos de licenciatura. Isso tem a ver, né, com, eu já havia falado isso em outros programas seus, com a questão do apagão de professores, que nós vamos sofrer, já estamos sofrendo, né, não é uma coisa de longo prazo. Existe uma baixa procura por cursos de licenciatura no país. Isso acaba impactando o número de pessoas, de profissionais preparados para trabalharem como professores, sobretudo na educação básica. Então, existe por parte das autoridades uma preocupação com esse apagão e maneiras de se incentivar a procura pelas licenciaturas, a formação dos professores, para que nós tenhamos profissionais, professores, para atuarem nos diversos níveis educacionais. O que nós sabemos até agora é que será dado, né, que será concedido um benefício de R$ 1.050 para estudantes que estiverem na licenciatura, já a partir desse ano de 2025, para aqueles que se inscreveram em cursos de licenciatura agora e fizeram o Enem 2024. Essa é a última informação que nós temos. Maiores detalhes a respeito disso, nós vamos ter contato agora, como anunciou o governo, a partir das 16 horas. Opinião. Toda estratégia relacionada ao incentivo para a carreira do magistério é louvável. Eu não estou aqui levantando uma bandeira em causa própria, porque todos sabem que eu sou professor, eu me orgulho de ser professor. Eu já lhe falei isso em outras oportunidades, né? Que a minha profissão de professor, ela me provê materialmente, mas ao mesmo tempo ela me provê existencialmente. Eu me realizo sendo professor. Não quero puxar a sardinha para o meu lado por causa disso, mas você é capaz de pensar, alguém é capaz de pensar na formação de qualquer profissional sem a figura do professor? É o professor que alfabetiza, né, que faz o processo de letramento, é o professor que dá a formação básica para que depois aquele indivíduo faça a escolha de uma carreira profissional e faça sua formação científico-profissional. O professor é fundamental. Se nós não temos professores, essa cadeia fica realmente prejudicada. Então, toda estratégia de incentivo ao magistério é louvável, sim. Resta saber agora como é que esse programa Pé de Meia aplicado às licenciaturas, como é que ele irá se desenvolver de maneira prática. Será apenas para estudantes das instituições de educação superior públicas? Os estudantes da educação superior das instituições privadas também serão contemplados? Quais serão os critérios, né? Quais serão os passos práticos? Resta saber isso e o governo disse que irá falar a respeito disso hoje a partir das 16 horas. Agora, minha opinião, como você me pediu.
É uma estratégia, é louvável, mas não é suficiente. É necessário que no nosso país exista uma política de valorização da carreira do magistério que implica em melhorar as condições de trabalho dos professores, começando a pensar, sim, sobre os seus salários, sobre as suas remunerações, sobre os incentivos que eles recebem. Veja, em países escandinavos, não que lá a situação seja perfeita, mas em países escandinavos, a profissão do magistério ela é extremamente valorizada. Se não houver uma política de valorização, é um pouco difícil que nós consigamos mudar a situação que nós enfrentamos hoje. Não estou dizendo que os professores sejam ruins. Eu até acredito que no nosso país, sob as condições de trabalho que os professores têm, eles são verdadeiros heróis. Eu, na década dos anos 2000, eu participei de um projeto que foi o Unisol, Universidade Solidária, que eu pude conhecer grotões do país e chegar a regiões em que o professor é um verdadeiro herói para chegar lá e trabalhar com aqueles alunos, com aquelas crianças. Eu respeito e valorizo muito os meus colegas de trabalho, mas eu reafirmo que as políticas de valorização do magistério elas têm que ser pensadas de forma séria. A carreira do magistério tem que ser atrativa para os nossos jovens, porque, Gui, não é para qualquer um. Eu me lembro, numa certa vez, em que uma autoridade política disse que o professor ele era um pesquisador frustrado, que o professor era alguém que não deu certo em nenhuma outra profissão e caiu na docência. Eu discordo veementemente disso. A função de professor, o trabalho de professor não é para qualquer um. É uma profissão desafiadora, que exige muito e, portanto, deveria ser valorizada na mesma proporcionalidade de suas exigências. Muito bem. Aí, então, você ouviu o que precisava de ouvir aqui a respeito do pé de meia e depois, quando complementarem todas essas informações aí, o professor manda de novo para a gente um comentário para esclarecer você sempre aqui no nosso programa. Olha, eu sou um privilegiado, você sabe disso, né? Eu que agradeço muito. Eu sou um privilegiado, né, por contar com a sua amizade e esse desprendimento de participar em assuntos importantes, os quais eu não consigo falar fluentemente né, a respeito desses assuntos. E conto com a sua amizade, conto com a sua presença sempre aqui. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Pode me convidar sempre que necessário. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Um forte abraço. Professor Henrique, reitor do Unipam. Grande abraço. Forte abraço, Gui. Olha, o que era bom ficou melhor. Por quê? Porque o posto Água Limpa, que pertence à rede Queiroz de Melo de postos de combustíveis, agora é bandeira Rio Branco. Totalmente remodelado, com um layout novo, com um ambiente extremamente agradável, mas o mesmo atendimento e a mesma garantia do melhor combustível no tanque de combustível do seu veículo. Certo? Então, você pode passar lá, pode continuar contando com tudo isso lá no posto Água Limpa. O posto Água Limpa fica na Major Gotti, ali pertinho do antigo Balão da Volks. Os outros postos, o posto Quem fica na Ponto Chique 224, Vila Garcia, e o posto Terra Nova fica na Avenida JK, na entrada para o bairro Jardim Paulistano. Rede Queiroz de Melo de postos de combustíveis, onde o seu veículo é bem tratado e você é bem atendido. Vamos lá para o nosso WhatsApp. Fala comigo na tela da televisão. Vem aqui conversar comigo. Vamos lá para o nosso WhatsApp. O que é esse QR Code aqui, hein? Aqui. Saiu, rapaz, ó. Eu já ia experimentar. Pega meu celular aqui para a gente ver o que é isso aqui. Mas vamos lá com o nosso... o nosso... Não entendi o que você falou comigo, Danilo. É, assim, simplesmente assim? Muito bem. Então vamos por ali. Já está aí na tela da sua televisão.
A Carla, mandando aqui a sua mensagem. Boa tarde, Gui. E os picos de energia constantes aqui na cidade? A CEMIG tem explicação para isso? Tem não. Não. Mas nós temos rede sem manutenção preventiva, sabe, em frangalhos, e um mau atendimento de uma entidade que é monopólio no fornecimento de energia aqui no estado de Minas Gerais. E no Brasil todo é assim. Cada estado tem o seu monopólio. Leonardo dos Reis, Gui, está havendo muitas quedas de energia no bairro Barreiro. Procon, gente. Vai atrás do Procon. Reclama no Procon. Sabe, sapateia, dá birra, tira as calças, pisa em cima, porque se a gente não fizer isso, isso não vai consertar nunca. Vão levar a gente do jeito que quiserem. Glória Maria, boa tarde, Gui. Aqui no bairro Itamaraty, hoje, já teve várias quedas de energia e ontem também. E se queimar algum aparelho seu aí na sua casa, vai lá no Procon. A Helenir Soares, as chuvas têm causado muitos estragos, mesmo assim, temos que agradecer, pois precisamos muito dela, só temos que tomar alguns cuidados. Verdade, Helenir. O que a gente precisa tomar cuidado é mudar o nosso procedimento com o meio ambiente, né? Nós temos que melhorar muito isso. O Brasil vai discutir isso na COP30, então vamos começar a discutir isso, vamos trazer isso para casa para discutir também. A Glória manda um abraço para minha irmã Jorcelina, aniversariante de ontem, e meu irmão Alailton, aniversariante de hoje, lá em Guimarães. Jorcelina, Alailton, parabéns para vocês, viu? Muita felicidade para todo mundo aí. Valtuir, manda um abraço para minha sobrinha Vanessa, que está fazendo aniversário hoje. Vanessa, parabéns para você, viu? Um grande abraço nosso e do Valtuir também. A Tânia, que quero parabenizar minha filha Leide pelo seu aniversário. Leide, parabéns para você. E um abraço aí da mamãe, hein? Muito bem, tá esse o nosso WhatsApp de hoje. Você pode continuar mandando as suas mensagens aqui para o 99947-4515. Mande aí a sua mensagem, e a gente vem para cá, para a tela da televisão, para conversar. Hora de falar para você da Bom Pastor. Põe na tela aí, pode rodar. Ao longo de 30 anos, o Grupo Bom Pastor construiu uma sólida trajetória, baseada em valores de cuidado e respeito com a comunidade. Desde os seus primeiros passos, a empresa cresceu, tornando-se referência de cuidado e dedicação em momentos desafiadores. Com gratidão, celebramos cada história compartilhada e cada vida homenageada ao longo dessa jornada. Agradecemos cada cliente, colaborador e comunidade que faz parte dessa incrível história. Neste processo de crescimento, ansiamos pelo futuro. Novos projetos estão por vir, novo espaço para homenagem, ampliação das nossas estruturas e muito mais acolhimento e modernização. Essa transformação reflete o nosso compromisso com a excelência para atender as necessidades daqueles que confiam em nós. Agradecemos por fazerem parte dessa história e aguardamos com entusiasmo os próximos capítulos dessa jornada de amor, cuidado e compromisso. Bom Pastor, sempre presente quando faltam as palavras. Muito bem, estou recebendo aqui no quadro Advogado do Povo de hoje o doutor Alexandre Máximo, ele que é o coordenador do curso de Direito do Unipan, e nós vamos conversar e vamos falar sobre pensão alimentícia. Doutor, tudo bem? Olá, Guilherme. Prazer recebê-lo aqui. Tivemos um bom papo aqui antes, né, com o professor Henrique, né? O professor Henrique é o reitor lá do Centro Universitário, é um profissional que está à frente do seu tempo, é a nossa referência maior, e uma referência não só nacional, mas como internacional. O professor Henrique tem viajado aí por alguns países e essa referência vem feito aí que o Unipan também tenha recebido aí alunos de outros países.
E o interessante é a disponibilidade dele, né? Ele é muito generoso, está sempre disponível, disponível, né? E está sempre, sabe, compartilhando o seu conhecimento, compartilhando tudo isso aí que ele tem, compartilhando com as pessoas, seja aqui no rádio, seja na internet, seja em qualquer lugar. Né? E isso é resultado de muitos anos de estudo, de pesquisas, e como ele mesmo falou, né? O nosso tempo é agora e nós temos que viver com os problemas desse momento. Vontade que a gente tem de voltar. Aí várias pessoas mandando mensagens aqui, parabenizando o professor Henrique pela entrevista, né? E leva para ele esse recado lá, leva para ele essa informação, não um recado, essa informação. Eu quero personalizar ou personificar na pessoa do meu amigo, o Tomás Borges. Tomás Borges. Que show essa entrevista do Henrique, hein? Parabéns. Obrigado, Tomás. Grande abraço para você, viu? Muito bem, vamos falar de pensão alimentícia. É a única coisa mesmo que prende nesse país, deixar de pagar a pensão alimentícia? E prende, viu, Gui Boaventura? Antes de eu começar a falar aqui um pouco sobre pensão alimentícia, eu queria te parabenizar, né, pelo aniversário do seu programa. Por mim é um motivo de muita honra estar participando desse seu programa. Ele é a voz do cidadão patense. Muitas das vezes o cidadão, seja ele de qualquer classe econômica, ele sozinho não tem condições de colocar temas importantes e relevantes em debate e em discussão. E o seu programa dá essa voz para o cidadão. Ele manda uma mensagem por WhatsApp, ele entra em contato com sua produção e você discute esses temas buscando uma solução. Eu acho muito interessante aqui do seu programa, Gui, porque você aponta o problema, mas você vai atrás da solução. Você corre atrás dos envolvidos, seja o poder executivo, legislativo, judiciário, seja a sociedade civil organizada. Então não basta simplesmente apontar a ferida, mas buscar resolver. E eu acho que você faz isso com muita maestria. Então fica aqui o meu registro de parabéns aí por essa trajetória brilhante que o seu programa tem na nossa região. Obrigado. Tá bom? Obrigado, muito obrigado. 11 anos não são 11 dias, né? Não é fácil, né? É um desafio, mas o sucesso ele é decorrente desse seu esforço. Olha, pensão alimentícia é um tema muito sensível e ele decorre do dever de cuidado que existe entre os parentes, entre os cônjuges e companheiros. Quem não consegue prover as suas necessidades básicas pelo seu trabalho, pelos seus bens, pode pedir para o seu parente, pode pedir para o seu cônjuge ou companheiro a fixação de uma pensão alimentícia. Então todos nós estamos sujeitos à necessidade de pensão alimentícia, desde que em um determinado momento nós não tenhamos condições de prover a subsistência sem pelo nosso trabalho ou pelos nossos bens. Tem gente que pensa que assim, a visão nossa dos leigos pensão alimentícia é de pai para filho. De pai para filho. É porque essa é a situação mais comum. É claro que a criança, ela ainda não pode trabalhar, ela ainda não pode exercer o seu sustento pelo seu trabalho, ela não possui patrimônio, então ela vai necessitar dos seus genitores para poder prover a sua subsistência enquanto ele não for inserido no mercado de trabalho. Então essa é a forma mais comum. Mas é muito bom destacar, né, que o dever de prestar alimentos ele é entre os parentes, cônjuges e companheiros. E na academia, Gui, ascendentes e descendentes? Ascendentes e descendentes. Ele é recíproco entre pais e filhos, mas ele pode estender aos avós, ele pode estender aos irmãos e até mesmo aos primos. E na falta de parentes, nós já discutimos isso lá na academia, no curso de Direito, a possibilidade de acionar até mesmo os padrinhos. Porque os padrinhos, eles possuem com o seu afilhado um vínculo de afetividade. Culturalmente, ele é um possível substituto dos pais? Um possível substituto. No direito canônico, ele é um obrigado, né? E no nosso direito civil, no nosso direito brasileiro, se reconhece o afeto como uma forma de vinculação. É possível você reconhecer a paternidade socioafetiva, é possível você ser herdeiro por causa do afeto, né? Então, você tem esse vínculo de parentesco não só pela questão consanguínea, mas também pela afetividade. Então, na falta desses parentes, pode até mesmo, isso é uma discussão que a gente vem travando lá no curso de Direito do Unipam, na possibilidade de se acionar até mesmo
os padrinhos. Não estou falando aqui que todos os padrinhos são responsáveis. Até mesmo os parentes mais remotos, essa responsabilidade é subsidiária. A responsabilidade inicial é do genitor, é ele que é o responsável. Somente no caso da sua incapacidade é que se vai buscar outros parentes, como os ascendentes, descendentes, irmãos e até mesmo primos, já que o grau de parentesco vai até o 4º grau. Doutor, pertinho, pai e filho. Pai e filho. É o mais comum e é algo necessário, né? Filho que abandona o pai, a mãe, numa situação aí, às vezes, de penúria, né? E a pessoa é completamente dependente, normalmente o pai e a mãe são mais velhos, não tem condição mais de manter a casa, de trabalhar, de buscar a sua subsistência. Os pais podem acionar na justiça os filhos em busca de uma pensão para sua manutenção? A resposta é sim, Gui. Olha, os alimentos, como eu iniciei aqui, embora seja muito comum você ver filhos buscando os alimentos em face dos seus genitores, mas nada impede que os seus genitores que estejam passando por uma condição que não permita que eles possam, pelo seu trabalho, pelo seu patrimônio, ter os bens necessários para a sua sobrevivência, que esses genitores, ou seja, que os pais possam pedir na justiça alimentos em face dos seus filhos. É claro que o direito, é claro que a sociedade não quer que isso vá parar no poder judiciário. Mas se tiver algum filho que não tem essa importância, o direito vai lembrar que ele tem o dever de cuidado com os seus parentes, especialmente com os seus genitores. E será fixada uma pensão para que ele possa auxiliar ali os seus genitores durante aquele período que eles não possuem condições de prover a subsistência pelo trabalho ou através dos seus bens. O que o senhor vê na justiça em termos de decisão a respeito disso? É uma decisão favorável à pessoa, favorável aos pais, a um pai, a uma mãe que pede, que entra na justiça com esse pedido? Gui, nós não temos, nesse aspecto, nós não temos sombra de dúvida. Isso está previsto expressamente na legislação, não é um entendimento jurisprudencial. Ficando constatado que aquela pessoa que está pleiteando os alimentos não consegue prover pelo seu trabalho ou pelos seus bens, e que a pessoa que tem obrigação de fornecer esses alimentos, que pode ser os filhos, tem condições de fornecer sem o desfalque necessário à sua sobrevivência, esses genitores podem sim ser amparados pelos filhos, e caso isso não ocorra voluntariamente, a justiça pode intervir para poder forçar com que os filhos possam pagar alimentos em favor dos pais. Esse dever de prestar alimentos, ele é recíproco. Ele é entre os parentes. E ele vai entre parentes de até 4º grau. Entre ascendentes e descendentes e parentes de até 4º grau. Lembrando, Gui, é muito comum, agora vou até inverter aqui o exemplo, não sei se você tinha colocado essa situação para a gente poder analisar, que quando o pai, no caso o genitor de uma criança, ele por algum motivo está impossibilitado de prestar alimentos, essa obrigação recai sobre os outros parentes. Pode recair sobre os avós. Só que eu já vi muitas pessoas, por alguma mágoa do relacionamento, às vezes acionarem os avós simplesmente para poder causar alguma indisposição, para poder causar algum problema. É necessário lembrar que se você vai acionar os avós, se você vai acionar os parentes mais remotos, essa responsabilidade é solidária. Se os avós paternos, por exemplo, forem acionados para poder arcar com os alimentos, os maternos também poderão integrar esse polo passivo, porque a responsabilidade entre eles é solidária. Se você for ajuizar... O juiz pode dividir essa obrigação entre os avós? Pode. Se somente os avós paternos, por exemplo, foram incluídos no polo passivo, se somente em face deles foi proposta a ação, esses avós paternos podem chamar ao processo os avós maternos. E o juiz ele vai fixar esse valor da pensão, e aí é interessante, né, ele vai fixar essa pensão para os avós, caso o genitor, que é o parente mais próximo, não consiga pagar, esteja incapacitado de pagar, ele vai fixar de forma proporcional às condições de cada um dos avós. Pode ser que você tenha um dos avós que tenha mais condições do que o outro. Então, quem tem mais condições vai pagar mais, dependendo, claro,
que os alimentos ele não é baseado apenas na possibilidade de quem paga, mas também da necessidade de quem pretende os alimentos. E aí nós temos no direito um trinômio chamado proporcionalidade, capacidade e necessidade. Os alimentos eles são fixados na proporção da necessidade de quem pleiteia e na possibilidade de quem fornece esses alimentos. Então isso vai ser utilizado. Não tem um padrão fixo. Muitas pessoas procuram aí profissionais da advocacia com a ideia de que os alimentos deve ser fixado no patamar de 30% do salário de quem está obrigado a fornecer essa pensão alimentícia. Essa é uma ideia errada. O juiz ele normalmente fixa em 30% de um salário mínimo quando ele não tem elementos suficientes para poder conhecer a renda de quem está obrigado a fornecer alimentos. Então ele fixa em 30%. Mas seria, por exemplo, ilógico que o filho, entre aspas, aqui do Neymar, tivesse uma pensão alimentícia de 30% dos rendimentos do Neymar, porque seria um valor que não iria extrapolar o necessário para a sobrevivência. E algo importante, eu tenho falado aqui muito em sobrevivência e necessidade, é bom lembrar que nessa palavra alimentos não compreende apenas a comida, compreende o lazer, a saúde, a alimentação, o vestuário, a educação. Então a palavra alimentos não é somente comida, né? Algumas pessoas que são condenadas aí, que são acionadas na justiça, chegam com a ideia de que deve fornecer somente o necessário para a alimentação do seu filho. Não, você tem que fornecer uma verba alimentar que seja suficiente para poder arcar com educação, com saúde, com alimentos, com vestuário, com saúde e com lazer. Na proporção também da sua possibilidade. O direito também não quer que você pague alimentos e fique sem o suficiente para poder prover a sua própria subsistência. Para finalizar, doutor, a questão dos cônjuges. Um pode acionar o outro, porque tem uma ideia daquela pensão, né? Sim. O homem largou a mulher largou o homem, um tem que pagar uma pensão para o outro, que né? Eu acho que é um outro entendimento. Né? Mas a pensão, se eu estou errado, o senhor pode me corrigir certo. Aqui. Mas essa pensão alimentícia, olha, eu não consigo sobreviver. Eu não tenho emprego, eu não tenho renda, eu não tenho nada, estou passando fome, eu preciso de acionar o cônjuge para que ele me pague uma pensão alimentícia. Como é que é essa situação? E normalmente não é apenas o cônjuge, normalmente é o ex-cônjuge, né? É o ex-companheiro. Sim, a legislação ampara o ex-cônjuge, o ex-companheiro, que não tem condições de prover a sua subsistência pelo seu trabalho ou pelos seus bens, do básico para que ele possa sobreviver. Só que a pensão para cônjuge, para companheiro, ela tem caráter transitório. É apenas para aquele período para que ele possa se reinserir no mercado de trabalho. Dependendo do relacionamento conjugal, um dos cônjuges pode ter ficado com a obrigação, com as obrigações do lar, né, com as obrigações de cuidar dos filhos, enquanto o outro ficava no mercado profissional de trabalho. Então, no rompimento de uma relação como essa, num divórcio, numa resolução dessa união estável, aquele cônjuge que não estava inserido no mercado do trabalho, ele vai demorar um certo tempo para poder prover, para poder se reintegrar, para poder se reinserir no mercado do trabalho. Então, essa pensão alimentícia para cônjuge e companheiro, ela tem caráter transitório, simplesmente para poder permitir que esse cônjuge possa se reinserir no mercado de trabalho. E lembrando que ela não é automática. É necessário que esse cônjuge não tenha bens ou não tenha realmente condições de prover pelo seu próprio trabalho a sua subsistência. Se é um divórcio, se é uma rescisão de uma união estável, em que cada um dos cônjuges fica com uma parcela de patrimônio e essa parcela de patrimônio seja suficiente para arcar com a sobrevivência, não há que se falar em necessidade de alimentos. Mas a legislação ampara, sim, cônjuge, ampara ex-companheiros que não têm condições de prover a sua própria subsistência pelo seu trabalho ou com o seu patrimônio. Mas sempre lembrando, isso é algo de caráter transitório. Muito bem. Agora, eu atuando em causa própria, o homem pode pedir, atenção, Edna,
O homem pode pedir para a mulher também, a pensão. Ótimo, ótimo. Você verifica que eu falei aqui cônjuge, companheiro, cônjuges, companheiros. Sim, o homem também pode pedir para a mulher, né, uma pensão alimentícia. Um caso aí recente, que está na mídia aí, que eu tenho verificado, que foi fixado alimentos em favor do cônjuge do sexo masculino, é o marido da Ana Hickman, né? Ele conseguiu a fixação de uma pensão alimentícia para que ele possa, durante esse período transitório, se reinserir no mercado de trabalho e depois prosseguir com o resultado do seu próprio esforço. Tá muito bem, doutor. Nosso tempo hoje foi mais curto um pouquinho, mas o senhor vai voltar aqui para a gente falar de outros assuntos que nós já elegemos aqui. Já alinhamos aqui, né? Muito bom. Grande abraço, obrigado pela sua participação. É sempre bom ter aqui as suas explicações. Olha, eu que agradeço pela oportunidade, fico à disposição. Fazendo o convite, eu estou aqui. O programa hoje foi muito rico, né? Olha, é como eu falo, né? Foi uma aula anterior aí com o professor E uma aula Henrique, agora. Né? E aqui a gente trouxe algumas informações que podem ser úteis aí para os seus telespectadores. Obrigado, doutor. Tudo de bom. Grande abraço. Pode rodar. Tudo, mas gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, a saúde. Eu sei que às vezes a correria do dia a dia faz a gente deixar a saúde de lado, mas eu vou te contar uma coisa. Você pode contar com o HNSF para cuidar de você a qualquer momento. O HNSF está com uma nova ressonância magnética. Eu vou te falar, é tecnologia de ponta, viu? Agora você pode contar com exames mais rápidos e com segurança no diagnóstico. Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive nos finais de semana e nos feriados. Isso mesmo, tudo com aquele atendimento cuidadoso e humanizado que você conhece. E tem mais, viu? O HNSF aceita diversos convênios. Consulte as condições. Então, meu amigo, minha amiga, está esperando o quê? Cuidar da sua saúde nunca foi tão fácil. Entre em contato agora com o HNSF para agendar a sua ressonância magnética pelo WhatsApp 3820-1000. Isso mesmo, é super prático. Só chamar no WhatsApp e agendar. Então não perca tempo, cuide da sua saúde com carinho e com tecnologia. HNSF, apaixonados pela vida. 10 pessoas morreram em Ipatinga e uma morte foi confirmada em Santana do Paraíso devido às tempestades que castigaram as cidades neste domingo. Em Ipatinga, os moradores atingidos e que registram perdas por conta das chuvas vão receber ajuda financeira da Prefeitura e do Estado. Põe aí na tela, pode rodar. Os moradores de Ipatinga viveram momentos de pânico com o temporal que atingiu a cidade neste domingo. Aconteceu uma tragédia aqui, a água saiu devastando tudo que via, que veio, levava. Aí eu tenho segunda informação, que saiu um menino pedindo socorro, a água saiu carregando ele, arrastando ele, a mãe dele saiu para fora para poder tirar as crianças dela, salvar as crianças dela, e quando ela voltou para dentro de casa, que ela foi lá também para voltar para chamar o marido dela já estava morto. Começou a cair e avisei que para o senhor pedindo socorro aí, que o marido dela estava ficando subterrado, né? Eu pedi ela mandar de correr para aqui, ela correu para ali, ó. Eles dar lugar, mandar ficar naquela casa de festa ali. Então aí, nossa, o que eu fiz foi ajudar, desenterrar o coitado do homem que já estava todo subterrado, né? Quando acabou de tirar, não tinha jeito mais, já estava sem vida. Não tinha jeito mais, só tristeza, né? Porque como é que a gente fica num lugar perigoso desse? Que barreira que está por cima. Se cair umas 2 trombas d'água, se barrear tudo dentro dessas casas. Não escapa ninguém. O governador Romeu Zema esteve em Ipatinga nesta segunda-feira para acompanhar a força-tarefa da Prefeitura e avaliar os danos provocados pelas tempestades. Nós ainda temos áreas de risco. Nós só vamos falar, estamos com risco mínimo no dia que não tivermos ninguém morando próximo de encostas. O governador também se comprometeu a desenvolver um plano até esta terça-feira para enviar recursos financeiros para empresas e pessoas físicas afetadas. A Prefeitura de Ipatinga publicou uma resolução e vai oferecer aporte financeiro para as famílias prejudicadas. A cidade também decretou luto de 3 dias em pesar pelas 10 mortes em decorrência do temporal que castigou Ipatinga.
O temporal provocou transbordamentos de córregos, deslizamentos de terras em vários bairros da cidade e desmoronamento de casas. Não adianta a gente só falar isso aí. Enquanto o governador falou aí, enquanto tiver gente morando em encosta, construindo em encosta, tem que ter instrumentos. E quem tem que regulamentar isso é o governo. Quem tem que tomar essas providências é o governo. Se deixar aleatoriamente, vocês sabem o que acontece. Por hoje é só. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem mais. Amanhã, quarta-feira, meio-dia, eu estarei aqui esperando por você. Grande abraço. Obrigado. Tchau. Até lá. Até a próxima, Gui.